Agora é o seguinte, eu quero saber de você, pra você montar a seleção do São Paulo de todos os tempos. Você consegue montar isso aí Cara, eu de tenho, cabo a rabo? porque assim, é memória afetiva, né? Eu tenho tanto jogador pra colocar que nenhum dos últimos 20 anos, né? Não vai nenhum. Não, muito, não, Nada. Não, desses caras aqui atuais, não. O Rogério Ceni, Cafu, Dario Pereira, Oscar e Serginho. Essa é a defesa. O meio de campo, aí do meio de campo pra frente, você pode colocar qualquer, eu te dou 50 nomes, te dou 20 nomes. Você pode jogar aí de qualquer jeito que vai ser um puta time. Ah, mas coloca assim, aí, monta aí. Ó, Cerezo, Pita, Falcão, Palinha, Josué, Mineiro, e só de meio de campo. Aí você tem Raí, aí você tem... isso na zaga tem o Valber, na lateral tem o Cicinho, aí tem um monte de jogador. Mas o ataque, assim, a gente teve... O São Paulo teve o Miller, né? O São Paulo teve o Careca, que foi o jogador mais... O melhor Serginho jogador que eu vi Chulapa. jogar, o Serginho Chulapa. Eu tenho o gol do Careca de 86 tatuado no braço. Porque esse time foi tão fascinante. Aquele jogo pra contra mim, o Guarani, né? Foi tão fascinante. Não acabava pra o jogo nunca. Foi tão fascinante pra mim esse time que eu tatuei no braço. Então esses caras todos, pra mim, representam Miller, Silas, Careca. Representam Esse seria o ataque ideal? Representam o que é o São Paulo hoje. Representa o que é o tamanho do São Paulo, esses caras representam. Então eu vi esses caras jogar, eu vi o Miller jogar. Aí eu tenho que bater palma pro Trellis. Eu vi o Cafu jogar, eu tenho que bater palma pro Igor Vinícius porque ele corre. Eu vi o Dario Pereira jogar, eu tenho que bater palma pro Léo Pelé porque ele é humilde. Não dá, velho, não dá. Não tem nada contra esses caras pessoal, não é pessoal. Eu tô analisando o trabalho deles. Tem cara que devia treinar no São Paulo de joelho, agradecendo a Deus de estar jogando futebol e no São Paulo. Por falar em treinar, quem seria o treinador? Tele Santana, morte. Eu tenho 3 ídolos no futebol. Rogério Ceni é o principal deles. O Rogério Ceni, pra você ter uma ideia, o goleiro, pra mim, ele era o melhor do mundo, mas ele tem mais gols que o Seedorf, que o Zidane, que o Xavi, que o Iniesta. O Rogério Ceni tem. O Rogério Ceni, Raí e Tele Santana. São esses caras que representam o São Paulo pra mim. E o Marcelo Portugal Gouveia como presidente. Mas os ídolos, os 3 ídolos que eu tenho no esporte. A história do São Paulo tá nesses caras. O Rogério, eu costumo dizer o seguinte, cara. Eu sou uma pessoa que gosto do futebol, acompanho e tal. E tem alguns jogadores que eu conheci pessoalmente e que, independentemente de você ser torcedor daquele time ou não, mas que, pra mim, quando eu conheci, eu falei, putz, o Rogério é um deles. É diferente, né? Rogério, Marcão, goleiro do Palmeiras, Zico, também foi um cara que, quando eu conheci, eu falei, pelo amor de Deus. Acho que o Bebeto, Ronaldo, fenômeno, mas eu acho... E o Ademir da Guia. O Ademir eu conheci também. O Ademir também... Então, mas você vê nenhum atual. Sim. Aí é memória afetiva, né? Esses Você cabeças vê. de bagre. O Rogério, assim, é aquele jogador, né? Que a gente, daqui 20, 30 anos, isso não acontece ainda, porque como treinador ele não vingou, não é? Mas daqui a 20, 30 anos, o pessoal deve se referir a ele com uma reverência monstra. Sim. E não só o torcedor do São Paulo, não é? Torcedor né, que gosta de futebol, que entende um pouquinho de futebol, vai falar, pô, peraí. Quem viveu uma era. Cara. Não vai ter mais. Eu tive o privilégio de ver. Não vai ter mais um goleiro que faça a quantidade de gols que ele fez. É gol de bola parada, mas que ele fizesse o quê? Que ele fosse ponta direita, lança o Rogério na ponta direita. Mas ele tinha, além do fato de fazer gol, ele pegava muito bem. E ele era um líder, né? Sim, líder. Ele era um líder. Foi. O São Paulo, ele construiu o São Paulo. Ele era o alicerce do São Paulo, né? É, Tanto que depois, não é coincidência, depois que ele se aposentou, o São Paulo entrou em decadência junto com tudo, né? Ele já não estava mais no gol, o São Paulo entrou em decadência. Eu acho que o principal legado do Rogério Ceni, o principal de todos, é tocar rock antes dos jogos, até hoje. Que ele gosta, né? Até hoje toca, hein? O AC/DC toca no... Não, porque eu trabalho lá, eu chego mas cedo. O Hell Bells ainda toca na hora do time subir, né? Toca Metallica, toca Rolling Stones, toca Kiss, toca tudo que eu gosto. A trilha sonora é sensacional. Agora, você falou da seleção do São Paulo, você até elegeu até o presidente, Marcelo Portugal Gouveia. Não esperava nada menos que isso. Agora, isso aí qualquer um faz. Eu quero saber dos piores. Cara, o pior também tem Monta a seleção dos piores. Tem o mesmo número de jogador, dá pra colocar uns 20 aí. Cara, pensando no assim, gol. Sidão,
que foi o que mais me... Eu tô falando porque os que mais me fizeram sofrer. Sidão, Igor Vinícius, que faz até hoje, Léo Pelé, Lucão e lateral esquerdo, você pode colocar, sei lá, tem tanto cabeça de bagre aí. O Jamal Lewis, que é o recente aí. Meio de campo, a gente teve o Hudson, que vestiu a camisa do São Paulo. Véio. É uma vergonha pro São Paulo. Eu acabei de falar de Falcão e Toninho Cerezo, eu vou falar do Hudson, que jogou a camisa do São Paulo. Teve o Jusilei, que jogou a camisa do São Paulo. A gente teve atacantes... Corinthians? A gente teve no Corinthians ele foi bem. A gente teve atacantes, a gente teve um atacante chamado Calazans, que o São Paulo trouxe do Fluminense, atacante, que nunca tinha feito um gol na carreira. Ele jogou no São Paulo, acho que 2 jogos, foi emprestado pro Guarani, rompeu o ligamento, e aí ele pertencia ao São Paulo ainda. O São Paulo um dia anunciou que estava procurando ele, que ele desapareceu. No mesmo dia ele postou uma foto na Arábia, montado num camelo. Nunca fez um gol na carreira, o São Paulo contratou esse cara. Então tem alguns jogadores, Trellis, mais recente, assim, né? Trellis, tem os caras que não tem condição de jogar no São Pablo, Vitor Bueno, tem os jogadores, Éder, o cara que eu chamei, o apelido dele de Cheddar, né? Que veio da Itália ganhando 700 mil. Gordo, chegou gordo, ficou 2 anos no São Paulo ganhando 700 mil. Saiu gordo, fez 11 gols. E o São Paulo deve pra ele, ainda tá pagando pra ele. Um mês ele foi pro Criciúma, e um mês ele emagreceu. Porque ela tem cobrança, né? Profissional. Cara, não, você tá gordo, velho, você tem que emagrecer. Então tem um monte de jogador. E o técnico desse time? O pior o Diniz. Pra mim, o pior treinador da história do São Paulo foi o Diniz. O cara que tinha tudo na mão, que podia conquistar o título, que perdeu o título mais ganho da história. E as maiores vergonhas que eu vi do São Paulo foram na mão do Diniz. O Mirassol, o catadão do WhatsApp, né? Que o São Paulo jogou com o Mirassol, o time que foi juntado pelo WhatsApp, que tinham 18 jogadores, o São Paulo perdeu em casa. O São Paulo sofreu a maior goleada da história do Morumbi contra o Internacional, com o Diniz comandando 5-1. O São Paulo foi eliminado numa fase de grupo de Libertadores com o Diniz, depois de 33 anos, o São Paulo não era eliminado, foi. Então é uma sequência de vexame. Tudo que ele perdeu e a sequência de vexames faz ele... Se você me perguntar qual técnico do São Paulo que eu jamais queria que voltasse, seria o Diniz. E o presidente? O presidente, você pode pegar os últimos 4 aí. Se você pegar o último mandato do Juvenal, Aidar, Leco e Casares, se você misturar tudo, não dá meio. Não dá meio. Porque é tudo mesmo. Na verdade, assim, por que eu tô falando isso? Porque eles são iguais. É a mesma cabeça, é o mesmo grupo político, um era vice do outro. Então, como é que vai mudar? Como é que... então eu sou melhor, eu sou pior? Não é. Porque é a mesma cabeça, a mesma mentalidade, são as mesmas pessoas. Então, triste, cara, triste.